E quem detalha a pauta de julgamentos para a gente é a Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Dentre as medidas adotadas pelo Poder Executivo, estão alterações na Lei de Acesso à Informação durante esta pandemia causada pelo coronavírus. Isso acabou gerando um impacto na transparência governamental. Eu me refiro à medida provisória 928, que foi editada pelo presidente da República, e ela prioriza os atendimentos da Lei de Acesso à Informação que tenham relação com a Covid-19, com pedidos que tenham relação ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Mas, por outro lado, acabou por suspender os prazos de resposta em relação aos outros pedidos, em especial no que diz respeito àqueles órgãos em que os trabalhadores estão em regime de teletrabalho e a resposta ela depende ali de um acesso presencial, ou naqueles casos em que os órgãos estão lidando diretamente no enfrentamento à pandemia do coronavírus. 3 ações chegaram ao Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade desses dispositivos da medida provisória que tratam dessa restrição à Lei de Acesso à Informação. O argumento é que a sociedade ela precisa ter acesso aos atos da administração pública e todos esses atos eles precisam ser justificados perante a sociedade que, a partir do momento que tem acesso a essas informações de forma transparente, é possível exercer um controle, uma fiscalização em relação aos atos públicos. O ministro Alexandre de Moraes, ao analisar os pedidos de liminar que foram feitos nessas ações, ele achou por bem suspender, provisoriamente, os dispositivos que alteraram aí esta lei de acesso à informação. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessas ações, ele entendeu que a ordem estabelecida na medida provisória ficou invertida, porque a Constituição Federal ela estabelece o princípio da publicidade, do amplo acesso da sociedade aos dados públicos, aos dados da administração pública, seja ela direta ou indireta, e que o sigilo é uma medida de exceção. Portanto, o ministro entendeu por bem, naquele momento, suspender estes dispositivos. Na sessão de hoje à tarde, tudo indica que será um julgamento conjunto, porque as 3 ações diretas de inconstitucionalidade têm o mesmo objeto. Os ministros poderão, então, analisar esta decisão provisória do ministro Alexandre de Moraes e vão, ao final, dizer se mantém ou não esta liminar que foi deferida pelo ministro.